Olá, bom dia. Eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Hoje nosso ao vivo é com a arte-terapeuta Lavínia Gouveia e com Júlia Oliveira, terapeuta holístico. Eles são do Espaço Zé Luz, Artes e Terapias, e eles vão falar hoje sobre depressão, uma jornada de superação. Bom dia, crianças, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, pessoal. Bom dia. É isso aí, pessoal. Vocês podem tirar suas dúvidas, porque quem não sofreu de depressão ainda, né? Hoje em dia, acho que todo mundo já sofreu um pouquinho de depressão. Bom, a Glória Maria Arce está curtindo aqui o nosso vídeo. Seja bem-vinda à TV Itaipuaçu. E vocês podem participar por todas as redes sociais do mundo, né? Quem não gosta de Facebook, pode ver pelo YouTube, Twitter, Google+, pelo blog. Temos também a fanpage, né? Temos também o WhatsApp e quem gosta de Facebook, né? Eliane Tavares também, muito obrigado. Oi, Glória. Oi, Eliane. Sejam bem-vindos a todos vocês. E se tiverem alguma dúvida, a Lavínia e o Júlio estão aqui para falar tudinho para vocês. Porque eles, Cristiane Carvalho, bom dia, eles já passaram também por essa situação, como eu acho que quase todo mundo, né, Lavínia, já passou por isso um dia, né? E eles podem esclarecer um pouquinho. Também eles têm o espaço deles e pode ajudar vocês. Como vocês sabem, aqui de 11h30 ao meio-dia, todas as quarta-feiras, Alfredo Ciúcio, seja bem-vindo. Todas as quarta-feiras nós temos aqui um espaço de 11h30 ao meio-dia com os profissionais da área. Se você também é um profissional da área, tem disponibilidade nesse horário, quiser vir aqui, fazer o seu papel, falar do seu trabalho, esclarecer dúvidas, entre em contato com a gente aqui no 2636-1968 ou pelo WhatsApp 99314-4124 ou 994128509. Bom, podemos começar, né, Beto Vídeo? Lavínia já falou aqui que esse assunto é uma coisa que muita gente passa, que ela também já passou, então ela está apta aqui para falar. Você já teve depressão, né, Lavínia? Já. E o que eu acho importante, que eu coloquei lá na chamada, nas redes sociais, é uma história, é uma jornada, porque é uma jornada mesmo, né? Existem vários tipos de depressão. Então, cada um vai ter a sua própria jornada. Não existe uma fórmula, eu não posso dizer assim, olha, faz isso que vai dar certo. Cada um vai descobrir o seu caminho, né? Então, cada um vai ter a sua história, vai ter a sua jornada. A depressão aconteceu comigo no momento, alguns anos atrás, tem mais de 10 anos atrás, em 2003, ela começou a despontar, né? E, assim, como todas as pessoas... Rafael Barbosa, no Instagram, seja bem-vindo. Bem-vinda, Rafael. Como todas as pessoas, a gente primeiro nega, né? Tem aquela coisa do desconhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo, porque a gente deixa de gostar das coisas que a gente gostava, a gente não tem vontade de fazer mais nada, tudo é estranho, tudo é diferente, a gente não se reconhece. Então, na época eu trabalhava como professora do município do estado do Rio, professora de artes, e aquilo foi tomando conta, tomando um vulto tão grande que eu perdi o controle. Não conseguia trabalhar. Foi de repente, Lavínia? Eu acredito, a depressão ela não acontece de repente. A depressão ela vem devagar, ela vem dando sinais. Só que como existe muito... É silenciosa, né? É silenciosa. Como a gente desconhece, a gente não tem um trabalho de autoconhecimento... Então, o que acontece? A gente vai levando como um fato corriqueiro. Deve ter acontecido alguma coisa, estou chateada, é assim mesmo, estou triste, mas isso vai passar. Então, você fica nessa... Vai passar, vai passar, vai passar. Só que não passa. Vai aguardando e aquilo vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Então, como eu falei, tem vários tipos de depressão. A gente pode dar, né, como terapeuta, como médico ou como psicólogo, a gente pode dar, acompanhar essa jornada pessoal de cada um, essa busca do autoconhecimento, a busca de preenchimento do vazio existencial, porque tem muito a ver também com o vazio, né? A nossa vida, ela vai se transformando ao longo dos nossos ciclos. A gente tem vários ciclos. E quando acontece alguma coisa diferente ou alguma coisa que você não está preparada e você não lida com aquilo de uma forma equilibrada, de uma forma
assertiva, você pode cair, vamos dizer assim, nas presas da depressão, né? Cristiane Carvalho está falando aqui, ótimos palestrantes. Obrigada, Cris. Como? Pimenta Soraya. Pimenta Soraya, seja bem-vinda. No Ana, Instagram. deu bom dia. A Cristina Carvalho, casal maravilhoso. Obrigada. Por favor, pode continuar. Então são diversos fatores, né? Pode acontecer com as pessoas de diversas formas. Então, assim, quando se pergunta o que é depressão, eu não queria responder isso, o que é depressão, porque, como é que eu posso falar? Acontece com cada um de uma forma diferente, né? Então, a terapia é muito importante para a gente analisar os fatores que levou a pessoa a entrar em depressão. Normalmente, a pessoa não sabe que está vivendo uma situação de conflito entre ela e a vida que ela leva. Porque, por exemplo, hoje eu sou, né, arteterapeuta, fiz psicologia transpessoal, terapias holísticas, várias terapias. Mas antes eu era professora de artes e eu era muito infeliz, mas eu não sabia. Eu era muito infeliz. Então, é muito engraçado isso, porque eu era infeliz e não sabia. É interessante também, que eu gostaria de acrescentar, é aquele que convive, né, com uma pessoa que está entrando ou está passando por um processo depressivo, né? Porque para aquele que convive, é complexo, porque ele não entende por que aquela pessoa tem várias possibilidades, vários recursos à sua disposição e ela continua daquele jeito apático, né? Eu falo porque já convivi também com outra pessoa, né, no passado, que teve um problema também de depressão muito grave, e eu fazia muito esforço para que pudesse ajudá-la, auxiliá-la, né? Mas eu levei muito tempo para perceber que aquela luta não era... eu não tinha como curar, não tinha como controlar aquilo, né? E eu insistia que achava que podia dar conta daquilo no outro, e eu dei conta depois de muito sofrimento para mim, né? E provavelmente para outra pessoa também. Só um momentinho. Lilia Lins, né? Instagram, muito obrigado. Então, eu depois de um tempo, eu também precisei de fazer um tratamento, de passar por tratamento, né? Porque eu dei conta que eu estava também adoecido, querendo dar conta daquilo que eu não tinha condição. Porque ela fazia parte da outra pessoa, mas também me afetava. E então eu percebi também que eu estava me adoecendo, passei também por um tratamento psicológico e tal, tive ajuda também de profissionais. E isso para aquele que convive com alguém com esse processo depressivo também é complicado. Ô, Lavínia, muitas pessoas entendem, né, e procuram ajudar, mas muitas pessoas acham que é coisa de bipolar, não é isso? Muita gente acha que bipolar existe. Bipolar é um transtorno, né, que o Freud chamava maníaco depressivo. Hoje em dia o pessoal fala que é bipolar, né? E que a pessoa ela tem períodos de êxtase, né, e períodos de depressão. Ela tem essa variação muito grande. Então, assim, mas a depressão que eu tive foi a depressão conhecida como a depressão maior, né? Grave, distimia. E eu fui internada no hospital psiquiátrico, e vai dizer, ih, caramba, lá, que moça. É doidona. Mas assim, quando você precisa de uma cirurgia, você é internada e você vai fazer a cirurgia. Quando você tem algum problema, um transtorno mental, você vai cuidar do seu transtorno mental. Então, existe muito preconceito. Então, assim, como sugestão e como profissional, hoje em dia, né, eu gosto de dizer assim, que hoje minha missão é falar sobre a depressão, vamos tirar os preconceitos, vamos deixar os preconceitos de lado, porque eu posso dizer porque eu vivi isso, né? Eu sei como é que é você passar, a gente fala, é a noite escura da alma, né? Existe até um poema lindo do San Juan de la Cruz, acho que ele fala sobre a noite escura da alma, né? Que é quando está muito, sabe? Quando a nossa vida está muito negra, vamos dizer assim, escura, e você não consegue enxergar uma luz. Você não enxerga nada, você realmente não enxerga. O apoio da família é importante, dos amigos, porque assim, a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, tem até um pouco de
semelhança com a questão das dependências, né? Porque você passa a vida se negando que não está com depressão, que depressão é frescura. Eu já passei por isso. Depressão é frescura, isso. E até que chegou num ponto que o meu psiquiatra falou, você precisa de internação. Só assim eu ia conseguir sair da minha depressão. E é verdade. Você ficou muito tempo internado? Eu fiquei 20 dias só. Meu Deus. 20 dias. Por causa da depressão. Por causa da depressão. E não só eu, era uma clínica onde a maior parte das pessoas internadas eram pessoas com depressão, pessoas com muito sofrimento. E assim, você fica perdida, você não sabe que caminho tomar, você não se identifica com mais nada da sua vida, você não se identifica mais, você não se reconhece. E assim, eu hoje consigo dizer que a depressão foi e é minha melhor amiga, porque olha só, vou dizer para vocês, eu tenho períodos de depressão também. Existe a depressão sazonal, por exemplo, são as pessoas que sofrem depressão no inverno. Acontece muito lá no hemisfério norte, onde tem pouca luz solar. Mas aqui também acontece. É igual um dia chuvoso. Eu não me sinto muito bem quando não tem sol. Isso não é brincadeira, isso existe, né? A depressão sazonal. Por isso que eu falo, existem vários tipos de depressão. Eu não consigo definir uma depressão, né? Existem vários tipos. Claro, junto com o seu médico, com o seu terapeuta, você vai avaliar qual é o melhor caminho, e se não for esse caminho, você vai consertar a rota, você vai para outro caminho. É um processo demorado, gente, é um processo muito demorado. Tem que ter paciência, porque o que a gente faz? Deixa eu só fechar aqui. O que a gente faz? Por exemplo, a gente vende cristais, tá? E a gente tem as indicações terapêuticas dos cristais quando a gente vende. Tem cristais para depressão, aí a pessoa vai comprar o cristal achando que vai curar da depressão. Não é assim, ele vai auxiliar na cura. Então, por exemplo, eu sempre indico assim para os meus clientes, porque foi um bom processo para mim, e tem muito terapeuta holístico que fala que depressão você pode curar só com terapias holísticas. Dá licença, mas assim, eu tenho que discordar um pouco disso. Né? Vou só dar uma pausinha aqui, agradecer. Instagram, né? Nanda Rayane, seja bem-vinda. Não tem problema não, obrigada, gente. É necessário isso porque as pessoas sentem prazer, entende? Poxa, alguém lembrou de mim, alguém falou de mim. Não tem problema nenhum. Cara, por favor. Podem tirar sua ajuda deles também, fiquem à E vontade. tem gente que tem, não é timidez, fica sem graça. Ela aqui, no caso no YouTube, eu tenho uma dúvida. Eu falei, pode falar. Então, quer dizer, as pessoas ficam receosas. Não, fiquem à vontade, gente. Pode perguntar o que vocês quiserem. Ô, Lavinha, é muito bom que as pessoas tenham uma concepção que, se você sente dor de dente, você vai procurar um dentista. Se você sente dor no coração, você vai procurar um cardiologista. Exato. Se você está com problema de depressão, tem que procurar um psicólogo, não é que você é maluco. Exatamente, né? Ainda tem essa questão. Mas voltando à terapia holística, que eu trabalho com terapias holísticas também, que é fantástico, é um auxiliar fantástico, muito grande o trabalho que a gente tem com terapias holísticas, com pessoas que têm depressão e realmente funciona, acelera o processo. Eu não vou dizer cura, eu não gosto dessa palavra cura, né? Porque a gente vai aprendendo a lidar conosco durante a vida toda. Então, por exemplo, eu estou entrando na menopausa, fiz 50 anos, daqui a pouco eu estou entrando num outro processo. É um outro ciclo de vida. Realmente, Davi Tamaricá no Instagram. Gente, pode ficar tranquilo, pode perguntar, tá? A Lavínia está aqui, o Júlio, para responder. Se vocês não perguntarem, ela vai falar direto, hein? Eu vou falar olha, quem já viu, eu falo muito, mas vamos lá. Eu sou fechadora, eu quero Você fala pra caramba. Falei? Porque não, é importante, senão é importante. Olha só, eu fui a 5 psiquiatras diferentes, inclusive o homeopata. Pelo amor de Deus, quem é médico homeopata não tem nada a ver. Eu acho que a homeopatia é sensacional. Eu estou falando do meu caso e de alguns casos. Eu fiz 5 psiquiatras diferentes, o último, claro, que fez a diferença na minha vida, né? Então,
eu não parei essa busca. E os remédios foram o que me levou, eu sempre falo isso, foram o que me levantou. Agora, eu conheço muito cliente nosso que toma medicamento e não melhora. Tem alguma coisa errada. Porque, assim, numa depressão muito grave, você precisa tomar medicamentos. Você precisa. É importante você estabelecer o equilíbrio dos hormônios, é muito importante, para que você tenha disposição e vontade de buscar e ajuda também junto do psicólogo, do terapeuta holístico, da arte terapia, enfim, você vai buscar o seu caminho. E outra coisa, eu também passei por diversos tipos de terapia. Fiz terapia cognitivo-comportamental, fiz psicanálise, fiz gestalt terapia, fiz arte terapia. E eu parei onde? Eu parei na arte terapia e na psicanálise. Foram duas coisas que, vamos dizer assim, que me restabeleceu o meu bem-estar. Então, eu não me encontrei na terapia cognitivo-comportamental, que dizem que é ótimo, dizem não, é ótima para a depressão, né? Mas eu não me encontrei lá. Não gostei. Gestalt terapia também não fez. Não adianta. Então, você tem que buscar. Se não está funcionando, tem que buscar. Mas tem que dar um tempo para isso funcionar. Tem que dar um tempo, não é no primeiro mês, né? Porque a gente tem acúmulo de lixo mental, a gente tem acúmulo de coisas dentro da gente que não passa assim de uma hora para outra. Imagina, eu estou com 50 anos, tive vários traumas, digamos, né? Não tive. Eu tive uma infância maravilhosa, mas traumas da infância. Miquéias Nogueira e Érica também sejam bem-vindos à TV. Você tem traumas, você tem problemas, você passa por dificuldades que você não consegue superar, você vai jogando esse lixo para debaixo do tapete, guardando tudo na sua gaveta, na sua sombra. E um dia isso explode, um dia isso vai explodir. E claro, a depressão ela vem com toda a força, com toda a energia. Olá, Érica, seja bem-vinda. Então você pode falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você procurou 5 psiquiatras. Sim. Porque você não queria aceitar, porque você tinha dúvidas? Excelente pergunta. Uma das coisas foi isso. Outras foi exatamente porque eu não me dava bem com determinado medicamento, o psiquiatra insistia naquele medicamento e eu, assim, meu pai é médico, meu irmão é médico, eu tenho uma família de médicos, então eu tenho um certo conhecimento prévio do que, como é que o médico está te conduzindo, né? E aí eu sempre falo para os meus clientes também, olha, se o médico estiver fazendo assim, duvide, tá? Porque claro, nós não somos perfeitos, né? Acontece. Então, se os médicos insistiam no começo foi por causa disso mesmo, vendo? Eu não aceitava. Eu não aceitava que eu tinha que ficar de licença médica. Eu não aceitava um monte de coisa. Mas aí depois, já lá no terceiro psiquiatra, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Eu estou tomando fluxo, por exemplo, eu não me dava bem com fluoxetina. Tem gente que se dá bem com fluoxetina. Então, eles insistiam em determinados medicamentos que não estavam funcionando, então eu mudava de psiquiatra. E o meu último psiquiatra, ele ajustou minha medicação várias vezes. Isso demorou uns 2 anos, gente. Então, não é uma coisa que vai acertar. Às vezes, você pode ter a sorte de acertar. Eu tenho uma cliente que chegou muito deprimida lá no espaço em março. Ela está comigo hoje, é capaz de eu dar alta para ela em dezembro. Se ela estiver ouvindo, ela vai ficar um pouco para terapia, ela procurou o psiquiatra. Em 2 meses, ela teve a sorte do psiquiatra. Era um bom psiquiatra e ele receitou o medicamento correto para ela. Em 2 meses, a alegria dela voltou, mas assim, a vontade dela de fazer as coisas voltou em 2 meses. É um caso, como eu falei, cada caso é um caso. E hoje ela está já planejando, fazendo um projeto para abrir uma empresa dela, né, o trabalho dela. Ela já faz as coisas dela com autonomia, ela já tem autonomia. Então, quando você ganha de volta a sua autonomia, você já pode ser, né? Eu falo assim para ela, eu falo que eu vou dispensar ela, eu falo, não, você não pode me usar como bengala, você já criou autonomia. Aí, qualquer coisa a gente tem a manutenção, eu faço manutenção, eu tenho minha terapeuta no Rio, eu vou ao Rio, gente, para fazer minha manutenção. Porque é necessário, assim, a gente está mudando o tempo todo, o autoconhecimento é muito importante. Se a gente não souber o que está causando desconforto dentro de nós, a gente não vai conseguir mudar e a gente vai cair no mesmo... o sofrimento é um ciclo que não vai parar nunca. E, assim,
como eu era uma pessoa muito infeliz com o meu trabalho, né, eu não quis nunca ser professora. Eu caí na rede, vamos dizer assim. Eu fui no fluxo da formação da faculdade, todo mundo se formou, teve concurso para a prefeitura, para o estado, aí vamos. Aí eu fiz, né? E aí, mas eu não queria ser, não era aquilo que eu queria para a minha vida. Então eu fiquei muito infeliz. Então isso traz para a gente o quê? Questionamentos, e às vezes você não quer se questionar, você não quer questionar o que está pré-estabelecido, o que os seus pais esperam de você, o que seu marido espera, ou sua esposa espera de você. E você precisa, a depressão, gente, olha só, hoje eu falo, é a sua melhor amiga, porque ela está vindo dizer assim, presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Ela vai sinalizar que tem alguma coisa errada. E por conta disso, eu não vou dizer que é isso que vai acontecer com vocês, mas por conta disso, eu me separei, eu mudei a minha vida, eu mudei de cidade, eu sou do Rio, né? Mudei de cidade. Quer dizer, eu estou sempre buscando novas coisas na minha vida. Encontrei um marido maravilhoso. Tem um comentário aqui para você, da Érica. Gostaria do contato de vocês, se puder, no finalzinho ela vai deixar para você. E ela está falando aqui também, ela é médica psiquiatra. Este programa é o melhor de Niterói, o Miquel está falando. Eu queria acrescentar o que Lavínia está falando, que é super importante ter a consciência de que, na medida que falta sentido para a sua vida, o teu tratamento não é único, com uma única técnica, né? Ele poderá ter diversas técnicas. Eu vivi a experiência com a outra pessoa, né, que convivia, que tinha problemas sérios de depressão grave, e ela conseguiu se adequar bem tanto ao psiquiatra e também ao médico homeopata. Na ocasião, a gente não conhecia a questão de terapia holística, nem tentamos, fizemos várias outras tentativas, né? Mas ela se adequou bem, né? Então, ela tinha o tratamento com a psicóloga, tinha o tratamento com o médico homeopata, o médico psiquiatra, e ela conseguiu trilhar bem o caminho dela, né? Tendo sempre essa consciência de que multidisciplinar, não é um único profissional que vai conseguir dar conta, até porque nós somos seres bastante complexos. E essa é a minha visão, assim, do ponto de vista daquele que conviveu, né, com alguém com essa dificuldade grande. Não que eu não conviva, não, eu também tenho os meus miquinhos pretos, mesmo quando eu vim aqui me falar umas coisinhas no ombro, que eu tenho que conversar com os meus miquinhos pretos também, né? Mas essa noção, essa importância de perceber, né, de que não é um único que vai te dar conta da sua situação, né? É importante para você poder saber o momento de estender a mão e pedir ajuda, né? Para que você possa sair daquela situação e não fique habitando aquela noite escura da alma, né? E aí você vai precisando de ter uma vida com sentido e melhor, né? Mas por que a noite escura da alma, né? Porque vocês sabem que antes do amanhecer é a hora mais escura. Então é muito poético isso mesmo, né? Porque antes do amanhecer, antes do sol brilhar, ou antes do dia clarear, é a noite, é a hora mais escura. Deixa eu só falar que tem muita gente ali no Instagram. Fala aí, Gano, por favor. Anchieta, Alexandre, Miqueias, Valdir Áudio e muito mais, que senão não vai dar. Vamos embora. Gente, muito obrigada, tá? A gente agradece muito aí você estar aí prestigiando a gente e contribuindo com a gente também, né? Eu acho que a gente pode trocar aqui. Depois a gente vai deixar até contato com vocês aí para vocês trocarem com a gente. Sim, vocês podem trocar com a gente no WhatsApp, no próprio Instagram mesmo, né? No DM, enviar uma mensagem, no Facebook também. Outra coisa, eu quero reforçar uma coisa que muita gente não fala. Eu falei um pouquinho agora, e eu reforço isso para os meus clientes. Vamos olhar a depressão de uma forma diferente. É a minha proposta. Em arte-terapia, eu adoro arte-terapia por causa disso. A gente pode fazer um bonequinho. Olha só. A gente pode fazer um bonequinho, a gente pode desenhar, pode pintar. E a gente pode dar um nome para a depressão. E assim, aquilo ali pode ser a sua companheira de jornada. A depressão é a sua companheira. Como eu falei, sua melhor amiga. Nossa, tem uma Sabrina Moraes. Importante também, além do tratamento, ter o apoio da família. Sim. Porque muitas vezes a família acha que é besteira e a situação só se agrava.
Sim, com certeza. Eu queria acrescentar isso, que normalmente a família, Sabrina, né? Sabrina O seu Moraes. comentário é bem oportuno, Sabrina, porque a família não entende. A primeira reação da família é que a pessoa está de bobeira, está fazendo corpo mole, Não quer fazer nada, né? Não quer fazer nada mesmo, quer ficar na dependência das outras pessoas, na aba, como costumamos dizer, né? E que ela está fraquejando, que ela pode ser diferente, né? E aí a família cobra muito. Esse é um ponto importante, que a família cobra exageradamente, sem antes perceber, ou pelo menos buscar mais informações, do quanto aquela pessoa está sofrendo, e não é para ter esse tipo de cobrança pesado. Você, como familiar, tem que entender o que passa aquela pessoa, porque hoje é aquela pessoa que está passando aquela situação. Amanhã pode ser você, como eu já passei também, né? E consegui sair muitas vezes das minhas incômodos de depressão com o apoio da família que compreendeu aquilo que eu estava passando. Então, acho que o papel familiar é muito importante, que não entrar no ponto de que só criticar de forma veemente, dura, né? E sim se instruir, se prover informações de forma que qual é a melhor forma que eu posso ajudar aquela pessoa que está passando por aquela situação, né? Você também aquele que é familiar deve também se instruir, buscar conhecimento para que possa ajudar, porque no fundo é o seguinte, se algum membro da família está mostrando o quadro, o sintoma da depressão, né, pode ter certeza, a família faz parte disso, né? Faz parte daquele ambiente, ou faz parte, contribui de alguma forma, aquela pessoa está daquele jeito. Então, também é o momento, como o Larissa está colocando, é um momento de uma autoanálise, não só daquele que está sendo afetado diretamente, mas daqueles que estão no entorno, né? Observar o quanto ele também não está contribuindo para aquela pessoa estar naquela situação, né? O quanto ele pode, em vez de entrar pelo lado da crítica, né? O quanto ele pode estar contribuindo para que possa estender a mão e trazer de volta aquela pessoa para o sentido da vida que ela merece. Perfeito, porque eu não vivi isso, né? Mas os meus familiares viveram isso. E eu, sim, tive muita crítica. E, assim, na época eu não morava com meu pai, né? Minha mãe são separados e tal, então, mas eu morava sozinha, tinha minha casa, né? E era muito difícil, porque eu comecei a me afastar dos meus familiares, né? Eles não entendiam o que eu estava passando. Então, a minha depressão também foi um pouco diferente. Existe, mais um sintoma que muita gente não identifica: irritabilidade e agressividade também é um sintoma de depressão, tá? Então, eu era uma pessoa muito irritável, tudo me irritava, eu brigava muito com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, eu fui me afastando deles, porque eu tive aquela depressão de você ficar na cama também, de você ficar... nada existe que tenha sentido mais para mim, a minha vida, enfim, aquilo que a gente já conhece, né? Que normalmente a pessoa identifica a depressão com muita tristeza, mas eu era uma pessoa extremamente agressiva e extremamente irritável. Você chegou a pensar em se matar alguma hora? Sim, eu sim. Inclusive, a enfermeira fala assim: olha só, se matar tomando um monte de Rivotril não adianta não, você só dá trabalho pra gente. Tomei uma caixa de Rivotril toda, de 2 miligramas, né? Fui parar no pronto-socorro, obviamente, fui fazer lavagem. E assim, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é importante a gente alertar as pessoas, tá? Mas a minha questão, assim, eu amo demais a vida. Gente, quem me conhece sabe como eu amo viver. A questão é que você não quer viver aquela vida. Aquela vida você quer interromper. E é até estranho também, né, por causa da minha religião. Todo mundo também sabe que eu sou espírita. Eu falo que eu sou espírita budista. Mas, porque eu adoro o budismo também, mas assim, como você pode ter pensado? Porque você não quer mais viver. Você está tão mal, você não consegue enxergar, como eu falei, uma escuridão tão grande que você quer terminar com aquilo. Você não sabe. Você não sabe falar rapidinho que está aparecendo aqui para mim. Muita gente. Fala aí. Olha só, Rosélio Alves Nogueira, obrigado. Joseli Jô, valeu. Marinha Souza, valeu. Alexandre Vargas. E também no Instagram, R Sonorização Maricá. Bora, Bela. Valeu, gente. É assim, você não quer viver mais aquela vida, mas porque aquela vida não te cabe mais, né? E é como ele falou, o familiar olha para aquela pessoa e fala: mas meu Deus, porque ele está sadio, entre aspas, né? Ele fala assim: mas meu Deus, existem tantas possibilidades na vida, por que essa pessoa só consegue fixar
né? Ela fixa aquilo, só naquilo, que a vida não tem sentido, que a minha vida é uma porcaria, que ninguém presta, e você realmente só se fixa naquilo, você não enxerga. Eu só consegui enxergar depois de acertar a minha medicação e depois da minha internação. Por quê? O meu médico sugeriu a internação, porque hoje em dia você não pode internar a pessoa, né? E eu aceitei. Eu falei, chega, porque assim, a gente tem um limite para o sofrimento. A gente não aguenta mais. Então eu tive que ficar sem vergonha nenhuma, né? Porque eu tinha muita vergonha. Imagina eu, professora de artes, com pós-graduação, não sei o quê. Botar a sandalinha da humildade. Sandália da humildade, eu tenho hoje uma blusa preta escrita humildade. Aí, assim, tive que me despedir disso tudo e entrar numa clínica psiquiátrica com os mesmos preconceitos que todo mundo. Meu Deus, será que eu sou maluca? Como é que... Mas, assim, com a ajuda dos meus familiares, enfim, entenderam o que era depressão. Enfim, entenderam, porque o meu médico... Eu tinha um excelente médico, vou falar dele, mas ele é do Rio, doutor Marcelo Palpebal, o nome dele. Que médico! Ele conversava com os familiares, ele reunia a nossa família, ele estava sempre muito presente, né, em todos os passos que eu dava, ele estava sempre me acompanhando, até quando eu fui largar a medicação, ele não queria que eu largasse a medicação, e aí eu pedi para ele me acompanhar nesse processo. E eu não tomo mais medicamento, né? Graças a Deus. Não, mas não tem problema também tomar, entendeu? Não tem problema. Não, gente, olha só. O problema é não tomar. Se for necessário, gente, olha, se você tem uma dor de cabeça, você vai lá e toma uma dipirona? Uma dipirona. Mas às vezes atrapalha outra coisa. Não, calma, eu vou chegar lá. Assim, eu conheço também gente que passa a vida toda só tomando medicação, mas não vai cuidar do quê? Da parte psicológica, né? Então, assim, se você tem um caso de esquizofrenia, uma psicose muito grave, você vai precisar tomar medicação a vida inteira. Você vai precisar. Isso aí não tem jeito, né? Agora, você pode tomar medicação a vida inteira e ter uma vida muito saudável, ter uma vida de qualidade, bem-estar. Agora, você precisa também fazer a terapia, o acompanhamento terapêutico, psicológico é muito importante, porque toda vez que você começa a entrar num processo de depressão de novo, o que vai acontecer? Você vai começar a se conhecer. Então, assim, você já se conhece e tem alguma coisa errada. Então, você não vai cair mais naquela armadilha, entendeu? De reproduzir as mesmas coisas. Então, você já se conhece os sintomas. Então, antes que comece a ficar... Porque de vez em quando eu tenho sintomas, tá, gente? Eu tenho sintomas. Tem uma... Sabrina Moraes. Muitas pessoas não aceitam ajuda e acabam se afundando em vícios. Graças a Deus você conseguiu. Ah, sim. Os vícios são ótimos. Não, por quê? Porque as pessoas estão tão tristes, tão angustiadas, tão vazias por dentro, que, por exemplo, se ela vai lá ou fumar uma maconha, né, ou cheirar, ou tomar mesmo uma cerveja, ou cachaça, enfim, ou mesmo, gente, que a gente associa o vício a isso, mas vício não é só isso. Até o cigarrinho, né? Cigarro, compras. Olha, teve uma época que eu fiquei com vermelho, porque eu ficava muito feliz em fazer compras. Me deixava muito feliz fazer compras. Então eu ia pro shopping, eu tinha muitos cartões de crédito e tal, não sei o que, estourava tudo. Nossa. Me enrolei financeiramente. Foi assim, realmente eu atingi o fundo do poço. Eu queria fazer um comentário com relação ao ponto da medicação, né? É importante, se vocês tiverem alguma disponibilidade, dá uma olhada na evolução da venda dos medicamentos, né? Para a saúde mental. Cresceram muito, porque muita gente faz o uso abusivo, né? Então a gente tem que também ter muito cuidado de estar sempre, se precisar utilizar, estar com o amparo de um médico, com a supervisão de um médico, né? Não tomar porque o fulaninho ele toma, me deu umzinho, eu fiquei melhor. Não é assim, né? Tem que estar com um médico supervisionando, te indicando, né? E o que a gente observa hoje, que o índice de crescimento desses medicamentos teve um crescimento muito
muito grande mesmo. Se vocês tiverem ideia, dá uma olhada, tem várias pesquisas aí mostrando que em 10 anos, quanto se vendeu além daquilo que normalmente deveria ser, né? Então, ou seja, o que isso indica? Tem muita gente que está se, botar entre aspas aqui, drogando com uma droga lícita, né? Então, ou seja, está fazendo um uso prejudicial. É muito importante isso que você falou, porque quando eu falo da medicação, gente, é sempre acompanhado com um médico, né? Ele falou, é muito importante, porque existe aí um crescimento muito grande de uso de, por exemplo, frontal. Dizem que o frontal é uma droga dos empresários, do pessoal da Bolsa de Valores, né? Mas assim, você não entra em contato com quem você é. Você apenas está jogando toda a sujeira de novo para debaixo do tapete. Vamos entender que o medicamento, como a gente comentou aqui, vem comentando aqui, que a jornada da depressão, ela tem que ter vários profissionais, a sugestão é que, né, que tem que ter. A recomendação é que vários profissionais participem da tua evolução nessa jornada. E um deles é o médico psiquiatra que passa a medicação, né? E ele, no momento adequado, ele vai reduzir ou vai adequar, né, de acordo com a sua evolução. E essa é a importância de vários profissionais estarem participando, né? E não quer dizer que você vai tomar a vida inteira ou vai ser a mesma dosagem, ou seja, quem vai determinar é a sua evolução, né? E o seu médico vai avaliar isso. Deixa só o Beto falar no Instagram, deixa eu só falar que é Marcelo Balboa, né? Que está aqui também curtindo, né? Pode falar, por favor. Aqui no Instagram tem muita gente e poxa, muita falta de carinho. Não, tudo bem, gente. É Muito obrigada o pela Marcos audiência. Paulo, Diego Souza, Cardinei Oliveira, Sivaldo Chaves, RS Sons de Maricá. Valeu. O que vale dizer também, que o Júlio estava acabando de falar aí das drogas, que isso aí é passageiro, né? A pessoa usa a droga, aquele momento ali é ótimo, é maravilhoso, mas depois vem a depressão de novo, piorou, né? Exatamente, porque ele vai cair em si, né? De novo ele vai entrar em contato com as dificuldades, de novo ele vai entrar em contato com seus problemas, com suas limitações, e aí vira um círculo vicioso. É assim que a gente começa a vida de um adicto, né? E outra coisa importante que já me veio aqui várias vezes na cabeça para comentar é que, do ponto de vista do familiar, né? Porque existe o lado, a observação do familiar, muitas vezes você observa a pessoa que está tendo a dificuldade da depressão, num dia ela está lá embaixo, né? Está no fundo do poço. E aí, pelo próprio tratamento dela, né? No outro dia ela está nas alturas, né? E muitas vezes ela está fazendo aquilo que está saltitante, né? E muitas vezes dá até a confusão de, será que ela é uma pessoa que, a gente comentou até o termo há pouco. Bipolar, né? Será que bipolar? A questão não é essa, a questão, vamos dizer, a medicação ela vai atuando de forma gradual, muitas vezes ela dá uma atuação que a pessoa respira e sai do fundo do poço, e aí se vê livre daquele grande peso das costas, e aí exalta-se. E aí, no dia, passou 2 dias, a pessoa está lá embaixo de novo. Então, o papel do familiar é ter a informação de que nada é uma linha reta na ascendente. Tem altos e baixos, sobes e desce, né? Então, é importante também observar esse tipo de coisa. É só para acrescentar que Marcos Paulo, deixo meus abraços a vocês, do GECAL. Obrigado, Marcos Paulo. Deixa eu te falar, você disse que ficou internado e onde você estava era só pessoas com depressão. Não, tinha a maior parte. A maior parte, tá. Mas isso aí te ajudou ou te prejudicou? Muito, ajudou muito, porque eu consegui sair daquele turbilhão da minha vida, consegui sair do meu trabalho, né? Eu já estava de licença, mas você fica com aquela angústia de não estar fazendo nada. Ainda tem isso. Será que eu sou vagabunda? Será que eu não quero trabalhar? E vem tantos questionamentos e você não consegue responder. Que hoje eu sei, você consegue responder na terapia, né? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas. O medicamento não vai responder, ele vai te trazer alívio para que você depois encontre, isso é uma jornada, encontre o seu caminho. E a nossa vida é mudança constante e vigilância constante. A gente não pode deixar de vigiar. Assim,
Porque a gente vai ter como eu falei, né? Eu estou entrando na menopausa, um novo ciclo, meus hormônios estão enlouquecidos. Então, é mais um ciclo na minha vida que eu desconheço. Eu nunca passei por isso, então eu não sei. Então, pode ter alguns sintomas de depressão, eu estou alerta. Outra coisa, a gente já falou aqui nos nossos dois entrevistas anteriores, quem depois puder dar uma olhada, o Caminhos para a Autocura, ali a gente dá dicas, né, de como se levar uma vida saudável e de bem-estar. E assim, uma coisa que eu gosto também de frisar muito, tá? Eu falo sempre dos medicamentos, porque eu sou muito grata à medicação e a esse médico psiquiatra. Também, obviamente, muito grata à minha arte terapeuta e à minha psicanalista, claro, que me ajudaram nessa jornada de autoconhecimento e me ajuda até hoje, né? Até hoje me ajudam. E eu gostaria muito de falar sobre os exercícios, porque eles produzem esses hormônios que os medicamentos têm naturalmente. E assim, não é para você ficar fitness. Atividade física, né? Não você ficar saradão, não. Mas qualquer atividade que vai trazer prazer para você, não precisa ser academia. Eu já falei isso anteriormente. E por que eu repito? Porque eu tenho que estar fazendo sempre atividade física. Não é para eu estou acima do peso e tal. Eu sempre falo, não é para eu ficar magrinha, é para eu ficar saudável. Eu preciso do exercício físico para ficar saudável. É uma necessidade do meu organismo, do meu corpo para ficar saudável. E você falando lá da internação, a internação ela me tirou do turbilhão da minha vida. Me tirou daqueles pensamentos neuróticos, daqueles pensamentos obsessivos. E me colocou num lugar onde o foco era só eu. Dentro da internação, a gente tinha arte-terapia, musicoterapia, terapia em grupo, terapia individual, médico todos os dias, a medicação acertada. Então, você convivia com pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que você trocava. A gente até passou a se encontrar depois de algum tempo, né? Depois que cada um foi seguindo a sua vida, mas a gente tinha reuniões frequentes depois da internação. Então, quando eu voltei para minha casa, eu pude começar a centralizar a atenção em mim. O que minha alma estava pedindo? O que eu queria da minha vida? Eu não queria mais ser professora, eu tive que assumir isso. Eu não quero mais ser professora de arte. Eu gostava de algumas coisas, já falei aqui também que eu gostava muito, por exemplo, de dar aula no presídio. Eu adorava dar aula para eles, eu adorava dar aula para os jovens à noite, né? Mas tinha coisas que eu não gostava. Eu tinha muitos projetos e, claro, é uma questão política, que eu conseguia colocar para adiante, né? As CREs não dava, porque eu tinha que ficar em sala de aula. Então, imagina uma professora de arte, formada em arte, querendo dar aula de arte, tendo que dar aula de geometria, por exemplo. Muitos professores de arte dão aula de geometria. Então, hoje nem tanto, mas ainda existe. Então, aquilo ali, assim, como se estivesse me matando aos poucos, né? E eu não conseguia lutar contra aquilo. Então, eu não queria mais ser professora. Eu tive que assumir isso, eu tive que assumir uma nova vida, vamos dizer, uma nova identidade. Eu já estava indo para os 40, né? Já estava chegando aos 40 anos, com um casamento terminado, né? Tinha um casamento terminado, estava sem profissão, né? Porque aliás, eu fui aposentada, gente, por causa da depressão, porque eu fiquei 2 anos de licença e é compulsório, né? Eles aposentam. Então, passei por uma banca de psiquiatras no município, no estado, e me aposentaram. E aí eu tive que rever isso. Eu lembro que eu nunca mais me esqueço quando eu saí... Vou chorar. Então, enquanto a Lavínia chora um pouquinho aqui, vamos fazer o seguinte. Uma coisa importante que ela mencionou aqui foi, durante a internação dela, se alguém precisar ou tiver algum familiar que precise, é importante saber aonde vai estar sendo internada esta pessoa e que suportes que existem nesses locais, que serviços, né, que são importantes também para a recuperação dessas pessoas. Né? Ela falou aqui de musicoterapia, né, diversos tipos de atividades que trazem a pessoa, né, para um outro mundo de prazer. E mostram, não é que trazem, mostram, né? Aí a pessoa decide se é aquilo mesmo que ela quer ou se não quer, né? Mas é importante ter serviços diferenciados naquele equipamento, né, onde está sendo internada aquela pessoa, que possam também contribuir para o bem-estar e cuidados daquela pessoa. Não é simplesmente colocar a pessoa lá, como muitos pensam, vou botar lá no hospital de maluco, vai ficar lá gente junto com os malucos. Não é isso.
né? É ter, vamos dizer, um apoio lá de profissionais, né, de diversas áreas, que possam trazer também bem-estar para aquela pessoa que conviva e faça a efetiva recuperação para a promoção de saúde e social da pessoa. O que eu ia falar é o seguinte, eu lembro quando eu saí lá da biometria do Estado, que foi o último, acho que foi o último, no município me aposentaram primeiro, acho que o último foi o Estado. Eu lembro de sair lá do centro do Rio, né, lá na Praça Tiradentes, nem sei se é lá mais ainda, e eu olhei para aquilo tudo e falei assim, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei assim, eu já tinha sido internada, já estava tudo, né, já tinha saído, já estava reestruturando minha vida, mas assim, aquilo ali eu parei e comecei a chorar. Aí eu lembro que eu liguei para uma amiga minha, liguei para um amigo meu, comecei a chorar no telefone e eles, calma. Aí eles falaram assim, olha que legal, agora você tem um mundo de possibilidades à sua frente. Você pode escolher o que você quer fazer. Então, para qualquer pessoa, existe um mundo de possibilidades. Eu sei que vocês não enxergam, eu sei que não dá para enxergar. Eu sei exatamente o que cada um está sentindo, né? Você vivenciou, né? Eu conheço essa dor, é uma dor muito profunda. Você tá mulher choradeira, né? Mas até sua mamãe chorou, né? Não, é porque assim, porque hoje eu identifico a depressão como uma coisa muito boa, porque ela disse assim para mim, olha só, você precisa mudar a sua vida. Não é essa a sua vida. Eu sei que para muita gente, e por que a gente demora tanto? Porque tem a sociedade, porque tem os familiares, porque tem a nossa consciência dizendo assim, eu estou fazendo errado, não é isso que eu deveria fazer, não é isso que esperam de mim, eu não vou fazer assim porque eu acho que não é por aí. Então a gente fica no machismo, e a gente fica sofrendo quando a nossa vida ela deveria mudar. Por isso que eu falei assim, eu me divorciei. Não estou dizendo que você vai se divorciar, mas eu estava também num casamento insatisfatório. Agora, ter a coragem de assumir quem você é, ter a coragem de trabalhar em si o autoconhecimento, você se conhecer com as suas sombras, com as suas dificuldades, assumir tudo isso, vai te trazer uma vida, não vou dizer de cura, gente, eu não falo cura, vai te trazer uma vida de bem-estar e plenitude. Desafie-se. Eu falei num programa passado aqui que eu estava querendo fazer surf, né? E o que eu fazia academia. Aí eu falei assim, eu tive uma lesão. Olha só, então, cada dificuldade a gente precisa ser criativo. E aí, de novo, por isso que eu gosto da arte terapia, porque ela trabalha a criatividade do ser humano, que não é criatividade artística só, não. Vai trabalhar a criatividade como um todo. Então, eu tive uma lesão, estou descobrindo, né? 50 anos, artrose, falei problema. E aí, nada na academia eu conseguia fazer direito. O instrutor mudava meus exercícios, eu com muita dor no joelho, eu parei de fazer. Muito triste, eu gosto de academia. Eu sou maluca, né? Então, eu gosto de academia. Ele diz que quem gosta de academia é louco. Então, assim, eu parei muito triste. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não posso nem fazer surf e atividade física, porque o joelho, né, com problema. Descobri, gente, olha só, é descoberta, cada dia uma descoberta, que tem canoagem, canoa havaiana em Itaipu, um grupo chamado Mauna Loa, que faz canoagem, vai remar, eu fui remar. Maravilhoso, não preciso trabalhar minhas pernas, trabalho só os braços. Essa colocação que o Thaline está fazendo é bem interessante, porque é mais uma sinalização que a depressão ela pode ser sua amiga, só depende como você trabalha junto com ela, como você a aceita, né? E observa quais são as suas possibilidades, né? Gente, eu vou ter que terminar o programa, que já passamos 20 minutos. Essa mulher fala pra caraca. Quem diz que Lavínia teve essa depressão tão profunda? Ela se curou porque você não pode se curar também, né? Vocês deixam o contato de vocês, o endereço do atendimento, e a gente vai continuar esse assunto no próximo debate. Então tá. Porque muita gente está gostando, né? A gente, o nosso espaço Zé Luz, muita gente pergunta por que o Z. Eu vou deixar todo mundo curioso. Se alguém quiser saber, tem lá no nosso site, que é www.espacozeluz.com.br. Não é Zen não, tá, gente? Outra coisa. A gente fica no Espaço Uno, no centro do Barroco, na rua do Colégio Integradas.
Fica sobre loja 103. É que não tem nenhum letreiro lá, não, que a gente é bem timidozinho, né? A gente fica ali na nossa, quietinho. Então, nosso telefone, nosso WhatsApp é 965456412. 965456412. Esse é o WhatsApp. Não liga porque esse telefone é um horror para ligar. É só o WhatsApp. O telefone para entrar em contato, 986134594, 986134594, esse é o telefone de contato. Quem quiser saber um pouquinho mais de depressão, eu comecei um blog, ele não é muito recente, mas assim, porque, coitado, ainda não olhei com carinho para ele. Mas tem um artigo que eu escrevi sobre depressão, que aí fala de sintomas, de processo de tratamento, o blog. Se você for no nosso site, tem lá um ícone para você clicar, mas é o blog.espacoseluz.com.br. Tem o nosso Instagram, que também a gente começou agora, é uma ferramenta nova que a gente está usando agora, é o @espacoseluz. E tem nosso Facebook, que também é Espacoseluz de Artes e Terapias. O telefone já está ali, que eu já tá passei, tá bom? Ok. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado também pelo carinho e pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, qualquer informação adicional, vocês têm nossos canais, usem os nossos canais, a gente está sempre atento e assim, a gente responde a todos que Por nos favor, procuram. dentro das possibilidades, que às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas é porque a gente está ocupado, tá? Então, Eles trabalham, gente. então, mas por favor, podem... E transforme a depressão na sua Melhor amiga, aliada para o seu grande crescimento. aliada, exatamente. Okay? Obrigada a vocês por terem estado aqui esclarecendo as dúvidas, né, dos nossos internautas. Eu espero que tenha sido muito útil para eles, né? Bom, você aí também que tem uma profissão legal, tivesse horário disponível de 11h30 ao meio-dia, uma vez por mês, às quarta-feira, quiser entrar em contato conosco para vir aqui falar do seu trabalho, por favor, 2636-1968, telefone aqui do estúdio da TV Itaipuaçu Web. Nós vamos falar aqui agora dos nossos patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos aqui, né? Agradecendo já a todos que participaram aqui, né? Bom, Westlink Tecnologia na Rua 33 e Rua 1, em frente ao terminal de Itaipuaçu, Autoescola Itaipuaçu no Barroco, Colégio Pinheiro de Anastácio no Barroco, a JSC Refrigeração, 72/35 em Itaipuaçu, Centro Educacional Vieira Brum, as Marias Artigos Religiosos no Barroco, Pizzaria e Galeteria Bahia na Rua 1 em Itaipuaçu e no Barroco, Maluzinho Material de Construção há 30 anos no Barroco, Mercearia Bom Preço, Avenida 2 em Itaipuaçu, Padaria e Mercadinho Hortifruti Sabor e Saúde, Avenida 2 em Itaipuaçu, Cia das Artes Lídia Maria, ao lado do antigo Ares no Barroco, Forte das Tintas Automotivas e Imobiliária na Rua 1 em Itaipuaçu, Beto Vídeo Foto 3x4, Rua 40, entre 54 e 55 Itaipuaçu, Bar Toca do Mal, Rua 1 em Itaipuaçu, Supermercado Grama Achê no Barroco, Odonto Sáter, Barroco, Dr. Vinícius, Rockburg, hambúrguer artesanal na Praça da 70 em Itaipuaçu, Mineiro Recuperação em Noão, onde vocês podem encontrar lanterna, farol, retrovisores, Veterinária Oliveira na 66, entre 35 e 36 em Itaipuaçu, Vadico Bombas na Estrada Carlos de Marighella, próximo ao antigo Colégio Nataliba, Barra de Axe, terapeuta e facilitadora Flávia de Moura e Prefeitura de Maricá, mais perto de vocês. Tenham um bom dia. Enfim.